Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. O programa Visão Espírita tem a grata alegria de receber o amigo, companheiro de divulgação dos preceitos de Jesus e do Evangelho e também da doutrina espírita, Victor Costa Curta. Victor, bem-vindo ao programa Visão Espírita. Muito obrigado, Zola. Obrigado a todos os nossos telespectadores que estão hoje nos acompanhando. Que Deus nos abençoe, que possamos ter um bom trabalho aqui hoje, uma conversa prazerosa, né? Que vamos discutir a visão espírita, né? Sobre o Carnaval, que possamos trazer bastante conhecimento, estudar bastante para aplicarmos aí no nosso dia a dia. Victor, o Carnaval chega ao Brasil, como surgiu, como é que isso ganhou os lares, os ambientes, a sociedade brasileira? Muito bem, então vamos começar pelo começo, né? Então o Carnaval não nasceu aqui no Brasil, né? Essas festas, principalmente nesse período do ano, né? A gente já tem datações ali do Egito, né? Que já celebrava festas dos deuses, em especial Ísis, né? Nós temos lá na Grécia, que muitas vezes os bacanais, em Roma, os saturnais, talvez um dos mais famosos em Veneza, né? Os bailes de máscara de Veneza, sem dúvida, são muito famosos, né? E, sem dúvida, tudo isso que acontecia, essas festas, principalmente lá na Europa, com a vinda dos portugueses aqui para o Brasil, né, acabou trazendo parte, né, dessas festividades. E o interessante é que essas festividades acabavam se mesclando também com a contribuição dos africanos, né, que foram trazidos aqui também para o Brasil. Então a gente vê uma mescla muito grande, né, do Carnaval de outras regiões. Quando a gente compara, principalmente, né, o Carnaval europeu com o brasileiro, a gente vê inúmeras diferenças, né? O clássico que eu já falo que tem muita diferença é o próprio clima, né? Porque no hemisfério norte, nesse período, está no inverno. No hemisfério sul, nós estamos no verão. Então, a primeira coisa que a gente já bate o olho e percebe é as vestimentas, as roupas, né? São muito diferentes, né? Dos ambientes, né? E é interessante que os bailes antigamente na Europa, do carnaval, estava muito mais ligado com aquelas roupas chiques, de nobreza, máscara, né? Cobrindo o corpo todo. Já aqui no Brasil, a gente já percebe um pouco diferente, né? Tomou um rumo que já já a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, né? Tomou um rumo um pouco diferente. Mas é interessante que a gente tem figuras históricas, né? Pierrot e Colombina, aquelas imagens de palhaços, né? Europeias, que algumas coisas no começo a gente ainda tinha um pouquinho aqui no Brasil. Mas, sem dúvida, é uma das festividades que mais chama a atenção do mundo no Brasil, né? Quando você fala, você é brasileiro, ou lembra do carnaval ou do futebol, né? E, então, sem dúvida, as festividades que a gente faz aqui chamam a atenção do mundo inteiro, não só do próprio povo brasileiro, né? E, sem dúvida, temos vários tipos de comemorações e preciso relembrar dos desfiles alegóricos, que talvez sejam, né, o que mais chamam a atenção, né? Que é um trabalho artístico muito bonito, né? Você tem um trabalho nos carros alegóricos,
Na maioria das vezes nós temos temas desses carros alegóricos também, que envolvem conscientização, às vezes até figuras religiosas também, né? O que às vezes acaba contrastando um pouco com o que está em volta do carro alegórico, né? Então você percebe que muitas vezes, às vezes as roupas, as vestimentas, às vezes mais apelativas, né, com cunho mais sexual, às vezes até destoa um pouco da mensagem que está ali por detrás, né? Então a gente percebe que no Brasil a gente teve uma mudança bem significativa de quando a gente vê as festas, os bailes europeus, né? Aproveitando essa mudança significativa, Vitor, eu estou menos jovem. Mais experiente, mas está acumulando experiência. E eu me lembro que os carnavais, bem no nosso ambiente brasileiro, ele era uma brincadeira de família, em salões, né? Tinha um outro ritmo. Será que acabou a brincadeira? Qual a conotação que hoje se apresenta o carnaval? É uma ótima pergunta, né? Porque a gente sempre brinca, né? Fala assim, sempre a geração fala assim, na minha época era diferente, né? Eu brinco, já eu consigo falar também, essa geração nova, né? Eu vejo com meus alunos. Mas é interessante, né? Não é que acabou a brincadeira, né? Mas acabou modificando o jeito, a visão, como a gente mesmo falou, né? O que trouxe de maneira europeia e foi se modificando, né? Com o tempo, porque realmente antigamente era muito mais familiar, né? As vestes mesmo nos salões, né? As matinês, as vestes não era tão sensual, né? Como a gente mesmo falou de Pierrot e Colombina, né? Aquelas questões de vestimenta de figuras de palhaços, né? As músicas também eram significativamente diferentes, né? E é complicado porque hoje em dia, lógico que a gente não pode generalizar, então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Tá tudo perdido, tá tudo errado. Não, né? Então a gente não pode generalizar. A gente tem ainda festinhas de cunho infantil, né? Festinhas que as crianças vêm em salões com segurança. Eu vejo também alguns grupos que fazem festinha dentro de hospital, né? Aquela festinha pura, mas bem pura mesmo, né? Que às vezes traz um personagem, um animador. Às vezes as crianças que estão lá passando por sofrimento, né, dificuldade, aí vai lá, aproveita esse momento para fazer tentar alegrar, né? Tem essa pureza. Isso é legal, né? Agora a gente percebe muito, né? Quando a gente volta, principalmente para os carnavais de rua, né? A gente já percebe que está muito mais voltado, né, para essa parte sexual, né, para os exageros, né, principalmente naquela parte carnal. Então, muitas vezes as pessoas vão lá buscando encontros, né, de cunho sexual, uso de drogas lícitas e ilícitas ali no ambiente, né? Existe muito esse apelo. Eu vejo, comentei em outro encontro também, eu vejo nos jovens muitas vezes aquela disputa de quem fica com mais pessoas, né? Aquela coisa assim que você fala, nossa, está muito ligado ao excesso, né? Então, na maioria desses encontros, a gente vê muito ligado essa questão do excesso, né? E o interessante é que existem relatos da espiritualidade, quando às vezes eles vão narrar zonas umbralinas que parece, né? Tá muito ligado com essa descrição, né? De como que tá essa questão voltada à carne, né? E é interessante que eu já escutei muito as pessoas falando assim, mas eu vou lá, eu vou para dançar, né? Não tem problema nenhum, eu vou lá para dançar. E às vezes até fala assim, mas eu ouvi você falando na palestra que tudo é sintonia. Se eu não tiver na mesma sintonia deles, está tudo certo. O problema é que a gente é falho, né? Esse que é o problema. Então a gente tá lá, só de você entrar, bater o olho em alguém, você julgou, seu padrão vibratório já foi lá embaixo. Pronto. Então é muito difícil ainda no nosso nível evolutivo chegar num ambiente pesado, né, onde tem ainda muito voltado à matéria, e se manter num padrão equilibrado, bem, né?
Então, isso que acaba acontecendo, né? Teve essa mudança, infelizmente, né? Mais uma vez, não pode generalizar, mas isso é algo que a gente percebe cada vez mais, essa tendência à parte material, à parte sensual. Vitor, as religiões, de um modo geral, as religiões mais tradicionais, né? Eu falo tradicionais em termos de participação, de atividades, né? Aqui, falando pelo Brasil, são várias religiões, né? E, de um modo geral, elas têm posições muito direcionadas à espiritualidade, né? Seja que caminho for, mas elas falam de uma espiritualidade. E a imensa maioria das religiões são cristãs. Temos outras religiões também, né, que vivem bem no solo brasileiro, graças a Deus, nos respeitamos. Mas as religiões são contra o carnaval? É uma ótima pergunta, capciosa, como eu sempre brinco, né? Eu vou focar aqui dentro do espiritismo, né? Como a gente está aqui no Visão Espírita, então eu posso falar pelo que eu estudo dentro do espiritismo, que é uma religião cristã, né? O espiritismo, ele tem uma característica muito interessante, que ele não condena nada, né? Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tanto que é algo que muitas vezes choca quem vem de outra religião, né? Fala, mas cadê o faça isso, não faça isso, né? Muitas vezes choca, fala, cadê? Não, vai falar, você pode fazer tudo. Existe uma palavra-chave que é o livre-arbítrio, né? Então, o livre-arbítrio, ele vai auxiliar a gente na nossa evolução. Só que o nosso estudo, né? O estudo que a gente faz vai mostrar quais são as melhores atitudes, né? Como que eu vou usar esse livre-arbítrio? Então, por exemplo, quando eu estudo o nível de espíritos que estão em uma festa, né? Seja o carnaval ou seja qualquer outra festa, qualquer outro ambiente, né? Que está lá voltado a esses exageros, voltado, que nem a gente falou, para as partes carnais, para os prazeres carnais, você percebe que são espíritos não tão evoluídos, né? E o bom senso, eu acredito que se eu chegar para qualquer pessoa e falar assim, você prefere estar do lado de espírito de luz ou ainda aqueles espíritos que não estão tão evoluídos? O que eles vão falar? Espírito de luz, né? Então, o bom senso nos mostra que o melhor uso do nosso livre-arbítrio seria evitar esse tipo de ambiente. Mas a gente respeita. E eu reforço mais uma vez, não é a festa do carnaval, porque não adianta a pessoa falar assim, eu não vou em festa de carnaval, mas os outros dias do ano são todos voltados para o exagero, para falar mal do outro, pensar mal do outro, criticar, né, vibrar de maneira ruim, seja no pensamento, seja no sentimento, e aí você vai estar rodeado desses espíritos também. Então isso é muito importante a gente deixar claro, né? É o nosso padrão vibratório e as nossas escolhas diárias. No caso, como o assunto aqui é o carnaval, a gente reforça no carnaval exatamente isso, né? O próprio estudo, né, do espiritismo, a gente já percebe que é um ambiente que não vai nos fazer tão bem. Interessante, né, Vitor? Que às vezes nós usamos de algumas aspas no que eu vou colocar apoios, né? Desculpas, né? Então, assim, né? Eu me justifico através de alguma coisa. Né? Então, às vezes as pessoas usam o evento para justificar-se, né? Naquilo que ela tem que enfrentar, que são as suas opiniões, suas aptidões, suas tendências, né? Mas é um aprendizado permanente. Mas aí, Vitor, nós temos, as religiões esclarecem tudo isso, mostram, explicam tudo isso, deixam as informações, né, evidentes, né, estimulam a espiritualidade, né? Mas a impressão que a gente tem é que seus adeptos não levam isso em conta, levam? Esse que é um ponto, né? Porque muitas vezes a gente tem um distanciamento da teoria e a prática, né? Esse que é o ponto. E muitas vezes esse distanciamento
ou é por uma ignorância, e uma ignorância que eu digo no bom sentido, né? É aquela ignorância de que a pessoa realmente não sabe, né, o que está fazendo, e alguns que, como você mesmo comentou, preferem, né, negligenciar, não perceber muito, né? Por quê? A doutrina espírita nos mostra que nós estamos em diversos estágios evolutivos. E dentro do próprio centro espírita, nós encontramos pessoas que às vezes não entenderam muito bem. Às vezes estão há anos no centro espírita e não entenderam muito bem, né, os estudos. Já presenciei palestrante, né, falando assim, eu vou pular carnaval junto com a espiritualidade de luz, porque é alegria, tá todo mundo feliz. E a gente olha e fala assim, mas espera aí, eu acho que está um pouco equivocado, né? Nós vemos que a espiritualidade de luz não vai querer ficar em ambientes, né, nesse nível. E às vezes fala, eu vou, mas então esse que é o ponto. Nem sempre as pessoas elas conseguem viver plenamente, né, os ensinamentos que acabam abraçando, né, que o espiritismo mostra. Não quer dizer que ela não esteja no caminho do aprendizado, né, da transformação, mas acaba tendo essa distância da teoria, né, com a prática da fé. É aquele, né? Estamos todos no caminho do aprendizado, né? Mas, como cristãos que nós somos, Vitor, apoiamos a nossa fundamentação moral no Evangelho de Jesus. Como é que nós conseguimos compreender esta situação, uma vez que o Evangelho apresenta uma proposta, né? E o festejo, a comemoração é um evento totalmente voltado ao materialismo. Como é que podemos equilibrar isto? Como é que dá para refletir sobre isto? É complicado, né? Porque muitas vezes você pode até se perguntar, o carnaval ele vai afastar as pessoas, né, da moral do evangelho? É aquilo que a gente falou, não é o carnaval em si que vai afastar, né? Mas é o comportamento das pessoas, né? Que nem a gente falou, pode afastar em outras ocasiões, né? E muitas vezes as pessoas, né, quando vivenciam aí o carnaval, ficam exatamente voltados para o presente, né? Um olhar mais materialista, né? Geralmente, mais uma vez, acaba generalizando, não pode, né? Mas geralmente as pessoas ficam focadas naquele momento, né? Naquele presente, né? Tem até uma sigla que eu falo aqui em inglês, chama YOLO, que é YOLO, né? You only live once, você só vive uma vez, que é exatamente o oposto que o Espiritismo fala, né? E a pessoa fala, vou aproveitar agora, é o momento presente, né? Então fica ligado aos prazeres materiais, esquece que existe o amanhã, né? Existem as consequências no amanhã, e esse que é o problema, né? Esse que é o ponto. A pessoa esquece. Então nós temos um livre-arbítrio que tem que ser respeitado, né? Mas a gente é convidado a refletir sobre os nossos atos, né? Buscar ambientes e atitudes que vão elevar o nosso espírito. Acho que esse que é o ponto. É o clássico, é o bom senso, né? Então a gente pode gastar o nosso tempo, falar assim, nossa, um feriado, graças a Deus, né, para descansar, mas eu posso cultivar o nosso tempo com uma alegria, né, em ambiente mais equilibrado, saudável. A espiritualidade, ela narra a psicosfera terrestre da passagem do Natal para o Carnaval, né? Do Natal tá linda a psicosfera terrestre, né? Querendo bem, todo mundo com amor, caridade, aí começa a ficar mais denso conforme vai chegando o carnaval, né? Exatamente por isso, que a pessoa fica mais ligada. Então, cabe a nós termos essa consciência, né? E aí, mais uma vez, o orai e o vigiai. Quanto mais eu orar e quanto mais eu vigiar os meus pensamentos e os meus atos, e ver, isso faz sentido, né? Jesus, se olhasse para essa situação, ele ficaria feliz, né? Isso está me fazendo bem? Esse é um ponto que a gente tem que sempre refletir, né? Sabe, às vezes, apenas a título de reflexão, né? Tudo é lícito, né? Cada um vai ver o que lhe convém, né? Mas fica uma questão. Se não houvesse os exageros, se não houvesse algumas situações que se evidenciam, você participaria deste evento?
Você estaria na festa? Você se comportaria como tal? Né? Então, é uma pergunta que eu acho que todos devem se fazer. Não, eu estou aqui, né? Estou numa academia a céu aberto, né? Estou fazendo meu cardio, né? Tudo bem, mas você faria de outra forma, né? Então, eu acho que cada um deve encontrar a sua resposta. Né? Mas aí eu te faço uma pergunta um tanto sensível. Nós espíritas pulamos, brincamos, participamos, saímos no carnaval? Então, né, como a gente falou, né, você mesmo reforçou, não existe proibição, né? O espiritismo ele não vai proibir, mas ele também não vai incentivar, né, a participação. Por quê? Por causa disso que a gente falou, o livre-arbítrio de cada indivíduo é respeitado, né? Mas a gente exatamente é convidado a refletir sobre esses nossos atos, né? A gente buscar o ambiente bom, né? Buscar ambientes, atitudes que vão elevar o nosso espírito, né? A gente pode gastar o nosso tempo, cultivar a alegria de maneira positiva. Eu vejo um exemplo de outros colegas cristãos de outras religiões que utilizam esse período, né, para fazer retiro. É tão bonito. Eles, né, eles vão fazer retiro, oração. Isso é muito importante, né? Trazer essa reflexão, né? Muitas vezes a gente tem que buscar um lazer bom, né? Que edifica. Então, o espírita, ele vai participar do carnaval quando você estuda e você entende o ambiente que você está, não só o carnaval, mas você começa a refletir sobre tudo na sua vida, quais são os melhores ambientes, né? Quais são os melhores ambientes que seriam melhor para eu estar. Que meu anjo de guarda vai estar do meu lado, me inspirando, me protegendo. Isso em qualquer lugar, não apenas o carnaval. Essa reflexão a gente tem que deixar bem claro, né? Se eu vou numa festa, se eu vou num bar, onde que eu vou, que tipo de espíritos encarnados e desencarnados que vão estar lá. Por quê? Porque o espírito encarnado que tem os vícios, na hora que desencarna, continua com os vícios. E aí o que acontece? Ele vai buscar pessoas que estão naquela vibração, naquela sintonia, né? Esse é um ponto importante. Vitor, tem um dito popular que diz assim, aspas nesse dito popular, né? Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Eu te pergunto, vai ou não vai? Só é uma festa essencialmente material, com todo o seu envolvimento, com todos os instintos colocados na sua expansão. E quem já morreu? Vai ou não vai atrás do trio elétrico? Perfeito, exatamente, né? O que a gente estava conversando. A vida continua, né? Então, que nem a gente falou, só se vive uma vez, não é bem isso. Então, a vida continua. Então, pelo contrário, não apenas os espíritos encarnados que estão comemorando, né, entre aspas, mas os desencarnados que vibram daquela forma vão estar naquela sintonia e vão acompanhar. Tem uma palestra que eu gosto muito, quem puder assistir, é uma entrevista, na verdade, do Divaldo Pereira Franco para o programa Transição. É uma entrevista um pouco mais antiga, mas só digitar no YouTube aparece. Ele fala sobre o carnaval, né? E ele comenta que quando você vai lá, né, você vai nessa festa, você baixa o seu padrão, outros espíritos encarnados percebem ali, né, uma sintonia e se aproxima. E muitas vezes você sai da festa e ele continua a te acompanhar. E aí ele chega na sua casa e vê que a sintonia tá boa, o que ele faz? Ele sai e ainda chama outros, né? E aí começa aquela vibração. E aí começa, né, situações que, dependendo da situação, começa aquele vampirismo, começa uma obsessão, e aí vai longe, né? Então, isso que é interessante. São espíritos que têm esses apegos tal como as pessoas encarnadas, né? E quando desencarnam. Então, ela continua buscando esses prazeres, né? Essa vibração. Então, sem dúvida, vai quem está encarnado e vai quem está desencarnado também. Sabe, Vitor, o programa Visão Espírita caminha célere, né?
E ele passa, né, com uma dinâmica maravilhosa. Que mensagem você poderia deixar para todos os nossos telespectadores, para as nossas telespectadoras, diante dessa situação, diante deste ambiente, diante desta experiência? Muito bem. Então, a gente vai ter esse feriado, né? Graças a Deus a gente tem um feriado. Vamos aproveitar esse feriado. Só que vamos aproveitar da melhor forma possível, né? A gente vai utilizar o quê? Um lazer útil, um lazer bom. E se você tem dúvida se o lazer é bom ou não, reflita como o seu corpo vai estar. Vai estar bem, vai estar equilibrado, né? Podemos aproveitar um momento para um estudo, que nem a gente conversou agora há pouco, né? Companheiros de outras religiões utilizam esse momento para reflexão, às vezes para um retiro. Aí você pode falar, Vitor, mas eu vou passar o feriado inteiro com o evangelho na mão, lendo, né? Não quer dizer isso, mas são lazeres que a gente vai buscar que nos edificam, que nos façam bem, né? Que não vai prejudicar o nosso corpo, que não vai prejudicar a nossa mente, que não vai prejudicar o nosso espírito, e a gente sabe muito bem quais são esses lazeres, né? Então, que possam nos fazer bem. E eu deixo uma tarefinha de casa, né? Tem 2 livros muito interessantes da psicografia, mais uma vez, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que é o livro Nas Fronteiras da Loucura e Entre Dois Mundos. Esses 2 livros são muito bons, né? E junto com a entrevista lá do programa Transição, eu tenho certeza que tem uma bibliografia muito boa, até para aproveitar aí o feriado para fazer os nossos estudos. Vitor, o programa Visão Espírita agradece a sua presença, seus esclarecimentos, sua contribuição e deseja a todos, nossos amigos e amigas telespectadores, brincar traz alegria e felicidade. Mas cuidado com a brincadeira que pode trazer arrependimentos, tristezas e mágoas. Pense nisso. Cuide do seu bem-estar. Faça tudo que possa lhe deixar amanhã mais feliz. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você.